E aí, galera, beleza? Professor Bruno aqui, instrutor de biologia do projeto Emancipa, que essa semana está dedicada aí a analisar, né, questões anteriores do vestibular CEDERJ, que será nesse próximo domingo, dia 17. Então vamos lá analisar aí mais algumas questões aí desse certame. A divisão celular realizada em célula que origina duas outras com a mesma quantidade de material genético é denominada. Bem, a princípio aqui, você pode ficar em dúvida, no máximo, em duas opções aí. Porque existem dois tipos de divisão celular aí. Nós temos a mitose e a meiose. Então, sendo assim, deve-se, né, tem-se a obrigação de descartar a opção C e a opção D, que não tem nada a ver. Então, o que, que é esses tipos de reprodução aí? Na meiose, ó, meiose, lembra o quê? Meio, metade. A meiose é um tipo de divisão celular que vai dar origem às células gaméticas, né? Vai dar origem aí aos ovócitos e ao espermatozoide, que são células haploides, células que têm apenas um cromossomo de cada. Sendo assim, a meiose é um tipo de divisão celular em que o material genético é reduzido à metade. Nas células somáticas, em cada uma de nossas células, nós temos 23 pares de cromossomos, pegando como exemplo a espécie humana. Já os gametas são células haploides, que só tem um tipo de cromossomo. Sendo assim, as células gaméticas elas se originam através desse tipo de divisão celular, que é a meiose, que é a partir de uma célula diploide, como por exemplo, durante a espermatogênese, você tem a espermatogônia, que é uma célula diploide, e a partir dela se originam quatro células haploides, quatro espermatozoides. Já a mitose é um tipo de divisão celular em que o número de cromossomos ele é mantido, ou seja, você tem uma célula que, no caso da espécie humana, são 23 pares de cromossomos. Quando ela entra na fase S do ciclo celular, fase de síntese, que nós falamos, eu acho que no vídeo anterior, no último, no penúltimo, o material genético é duplicado e aí depois ocorre uma divisão celular. Então se mantém o número de cromossomos. Então a resposta correta aí é letra A de amor. Letra número 8 aí. Os vertebrados são denominados animais deuterostomados, pois não ocorrer no seu desenvolvimento embrionário. Então, os animais, o reino animalia, né, ele é dividido em dois, digamos, sub-reinos, né, em dois grandes grupos que vão em diversos filhos. No caso, isso é a partir de qual é o primeiro orifício que se origina a partir de um folheto embrionário, que é chamado de blastóporo. Sendo assim, nós temos um grupo que é chamado de protostomados e um outro que é chamado de deuterostomados. No caso dos vertebrados, eles são chamados de deuterostomados. Mas qual a diferença de um para o outro? Então, no caso dos protostomados, o blastóporo ele vai originar a boca. E já no caso dos tanto é que dentre os protostomados há diversos animais que só possuem um único orifício, que é a boca. Nem possui ânus, não tem um trato digestivo, digamos assim, completo. Já nos deuterostomados, grupo do qual nós fazemos partes, o blastóporo ele vai originar o ânus e a boca ela vai surgir depois, posteriormente. Sendo assim, a opção correta aí é a letra C de casa. Próxima questão aí, falando aí sobre Covid, né? Observe que nesses vestibulares anteriores se falava muito da Covid, uma vez que nós estávamos passando aí por essa pandemia. Embora ainda estejamos, né? Mas os efeitos eram muito mais notórios do que hoje em dia, que está sendo mais de tempos em tempos, ocorre, some, volta a aparecer. Como provavelmente vai ser durante alguns anos. Então vamos lá. Isso quer dizer o quê? Pode ser que caia uma questão de Covid, pode ser que não.
A doença Covid-19 é causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, e foi descrita em 2019. A OMS recomenda a vacinação para a proteção da população contra esse vírus. No Brasil, existia nessa época 4 tipos de vacinas, com suas eficácias comprovadas e autorizadas pela Anvisa para serem aplicadas na população. Essas vacinas são fabricadas utilizando 4 diferentes técnicas com vírus inativo: RNA mensageiro, adenovírus com vetor viral e proteína subunitária. Dentre as técnicas citadas, aquela que apresenta na sua composição ácido desoxirribonucleico é a vacina. Ácido desoxirribonucleico é o nome de uma sigla que provavelmente é mais conhecida que o nome completo, que é DNA. Sendo assim, dessas vacinas, qual que utiliza o DNA viral? Então, sendo assim, vírus inativo, não, vírus inativo seria o vírus inteiro, não pode ser. RNA mensageiro, essa talvez seria uma opção que alguém poderia colocar, se não se atentasse que a questão pergunta qual utiliza ácido desoxirribonucleico, ou seja, DNA, não o ácido ribonucleico, que é o caso do RNA mensageiro. Então, não é essa a questão. A opção C diz proteína. Proteína é um polímero de aminoácidos, não é um tipo de ácido nucleico. E a opção D fala vetor viral. O vetor viral nada mais é do que se utiliza um vírus que vai introduzir um DNA, que é o DNA, um trecho do DNA, né, digamos assim, um gene, que apresenta informação para a produção de um antígeno. Então, esse gene, esse pedacinho do DNA introduzido na célula, está na vacina, né? Então é introduzido no organismo. Dessa maneira, o indivíduo ele começa a produzir esses antígenos e dessa maneira ele estimula o seu sistema imunológico, né? Então, sendo assim, como ele já vai, como esse antígeno que vai ser produzido a partir desse DNA que foi introduzido, vai fazer com que o indivíduo já tenha uma pronta resposta caso ele entre em contato com o vírus aí, o SARS-CoV-2. Beleza? Sendo assim, a resposta correta é a letra D de dado, vetor viral. Beleza. Próxima questão aí, tilacoides. Então, tilacoides são formados por um complexo membranoso composto por pequenas bolsas discoidais achatadas, empilhadas e interligadas, né, formando uma estrutura chamada de grânum. O espaço entre as membranas é preenchido pelo estroma, onde são encontrados DNA, RNA, ribossomos e enzimas. Essa estrutura descrita está presente no... Olha só, um detalhezinho aí. Observe que fala que dentro do estroma, né, que é delimitado aí pelo tilacoide, você tem a presença de DNA. Então, o DNA, nós sabemos que em células eucarióticas, ele é exclusivo, ele é restrito, ele é exclusivo ao núcleo celular. No entanto, existem 2 organelas que apresentam DNA próprio. São capazes até mesmo de produzir suas proteínas, algumas de suas próprias proteínas. Essas organelas são a mitocôndria e o cloroplasto. A mitocôndria está presente tanto em animais quanto em vegetais. Vegetais também fazem respiração celular. Já os cloroplastos, apenas em organismos, em plantas, em autótrofos. Sendo assim, dá para eliminar a opção A e a opção B de bola. E aí tem uma outra ali, ó, tilacoide. Na membrana tilacoide é o local onde, por exemplo, existe um pigmento chamado clorofila, que é um pigmento fotossensível.
ele vai captar a luz para um processo metabólico extremamente importante para os autótrofos, que é chamado de fotossíntese. E a organela onde a fotossíntese ocorre é nos cloroplastos. Então a opção correta é a letra D de dado. E aí, para finalizar nossa última questão, novamente aí falando de SARS-CoV-2, né? O sequenciamento do genoma das novas variantes do SARS-CoV-2 fornece informações essenciais para estudos epidemiológicos sobre a pandemia de Covid-19. Esse tipo de abordagem também pode ser aplicado como um modelo didático para facilitar a compreensão da biologia evolutiva. Observem isso, está falando de biologia evolutiva. Ocorrendo por mecanismos de a biologia evolutiva, ou melhor dizendo, a evolução, ela possui 4 forças, que são aí a seleção natural, que é o mecanismo que o ambiente faz uma triagem e acaba selecionando quais indivíduos vão compor a próxima geração a partir da variabilidade que existe entre os indivíduos no ambiente em que ele vive. Então, olha, seleção natural. Uma outra força é chamada de mutação, que é quando, ao duplicar o material genético, né, questão que está falando lá, por exemplo, da primeira que nós analisamos hoje, a DNA polimerase ela adiciona uma base nitrogenada equivocada. Isso é chamado de mutação. E a mutação, essa mutação, ela pode dar origem a uma proteína ligeiramente diferente, que por sua vez pode dar vantagem ou desvantagem ao indivíduo, ou seja, aumentar as suas chances de sobrevivência ou diminuir. Então, a mutação é a força evolutiva geradora da variabilidade sobre a qual a seleção natural pode atuar. As outras duas forças é a migração e a deriva gênica. Migração é quando o indivíduo sai de um determinado ambiente, né, de um determinado aí, ecossistema, um local onde ele vive, e parte para um outro. Consigo, ele acaba levando as suas características e, de repente, esse novo ambiente pode conferir algum tipo de vantagem. Já a deriva gênica é a ação do acaso, né? Então, a seleção natural ela se baseia no fato de que há probabilidades diferentes, tanto de sobrevivência quanto de morte. Probabilidade não é uma certeza. Então, toda vez em evolução em que o indivíduo não apto acaba sobrevivendo, compondo a próxima geração, isso é chamado de deriva gênica, ou seja, ação do acaso. Sendo assim, nós podemos ver aí que a opção, olha, logo na letra A, já falo dessas duas forças evolutivas que eu comentei, né? Que é a mutação e a seleção, entende-se seleção natural. E essa é a resposta correta, né? As outras questões, elas estão falando aí, olha, transgênese, clonagem, isso tem mais a ver com biotecnologia, não tem a ver com biologia evolutiva, evolução, recombinação também, e assim por diante, tem a ver com genética. Então a opção correta aí é a letra A. Beleza, pessoal? Então, nos próximos dias estarei postando outros vídeos aí no canal do Emancipa RJ, Nova Friburgo. Então, acompanhe o canal que vai vir novidade por aí. Curtam, compartilhem esse vídeo, os vídeos das outras matérias, né, uma vez que vocês vão ter que fazer responder questões, né, por CDs de todas as áreas do conhecimento, no próximo domingo. Então, boa sorte, se liguem aí no canal, um abraço e até a próxima.